hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre a importância da infância no desenvolvimento do cérebro e da saúde emocional. Para falar sobre esse assunto, gente, que é tão importante, está aqui comigo no estúdio Verena Pereira, ela que é especialista em desenvolvimento infantil e inteligência emocional. Verena, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo convite. É muito importante falar sobre esse tema. Quando a gente fala da infância, Verena, é algo muito forte, porque a gente projeta o nosso futuro, mas nem sempre a gente acaba pensando nesse espaço de tempo. Qual que é a importância dela para esse desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa saúde emocional? Olha só, Lúcia, o ser humano ele não conhece a biologia do filhote da própria espécie, né? Então, o cérebro, ele demora cerca de 25 anos para amadurecer. Muito tempo. É muito tempo. Então, a neurociência mostra que o adulto ele tem papel fundamental nesse processo. Então, na primeira infância, por volta até dos 3 anos de vida, o cérebro ele faz cerca de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo. Então, imagina, né? é um processo intenso no desenvolvimento, né? Por isso que a primeira infância, ela é fundamental para que ajude a construir a arquitetura cerebral. Como é que a gente pode? Você tocou num ponto importante, ajuda. Mas nem sempre os pais, eles entendem essa importância, esse papel que eles têm nessa educação dessas crianças. Como é que funciona isso? Como é que a gente deve lidar com isso? Lúcia, olha só, o desenvolvimento infantil, vou explicar assim, que o desenvolvimento infantil é como uma casa. Então, ninguém começa a construir a casa pelo telhado, né? É uma base forte, sólida que a gente precisa construir. Então, na primeira infância, a mesma coisa. Então, essa base, ela é como se fosse o alicerce sobre o qual serão construídas habilidades como aprendizagem, como lidar com as emoções, né? E construir relacionamentos. E é nessa fase que vem o quê? As birras, né? Então, muitas birras acontecem e os pais não conseguem lidar com isso. Exemplo, às vezes você vai no supermercado, a criança, mãe, eu quero isso, e você não dá, a criança se joga no chão, chora. Como é que a gente pode lidar com isso? A gente deve ceder, não deve ceder? Porque, assim, é um processo que a gente tem que pensar, a gente como pai, a gente como mãe, a gente como adulto. Como é que a gente deve lidar com isso, Verena? Bom, as birras, elas nem sempre são sinais de agressividade, né? Porque, assim, o que acontece? O ser humano, como eu falei, ele não conhece o filhote da biologia da própria espécie. Então, a gente coloca muita expectativa na criança, né? Então, é importante que a gente conheça essa criança, porque nós somos seres humanos únicos. O que faz do planeta, né, de 8 bilhões aproximadamente de pessoas que existem no planeta, o que faz dele é que nós somos seres individualistas não, seres individualizados, né? Exato. Então, eu convido, né, pais e cuidadores, ao invés de perguntar o que eu faço para essa birra parar, que se faz uma nova pergunta. Como eu faço, né? O que está por trás desse comportamento? Porque por trás de todo o comportamento, né, das birras da criança, existe uma necessidade não atendida. Então, a gente coloca muita expectativa no comportamento da criança, mas tem uma necessidade não atendida. Até porque o comportamento, ele é a voz de uma emoção que a criança ainda não sabe nomear. Mas, Verena, é difícil identificar esse comportamento não atendido, né? Porque, assim, a demanda do ser humano hoje em dia é muito grande, né? Os pais estão muito atarefados. É um trabalho, é uma casa, e às vezes acaba esquecendo da criança e entregando para elas artifícios para facilitar a vida, que é um celular e tal. Então, como é que eu posso tentar identificar isso? É muito difícil. É nesse momento que entra um terapeuta, por exemplo? Olha só, Lucy, às vezes o adulto, ele tenta sanar aquela dificuldade, ele busca ajuda quando o comportamento ele já não sabe mais lidar com ele, né? Então, é interessante, até porque assim, nós não tivemos educação emocional. E daquilo, né, que a gente veio de educação tradicional e daquilo que a gente ainda não sabe, né, como oferecer aos nossos filhos, é um desafio. Então, as pessoas acham que educação emocional é apenas a criança não sentir mais raiva, tristeza, e não é isso.
Então, os né? sentimentos são importantes, né? Importante que, Muito. às vezes a gente até fala para os nossos filhos, olha, menino não chora, não pode chorar, engole o choro. Exato. E Enquanto o adulto precisa chora, né? sim, até porque as nossas emoções, Deus nos fez exatamente para sentir todas as emoções, né? E as birras, tudo é uma comunicação. Então, como a gente veio de uma geração, né, que infelizmente não tivemos educação emocional, e hoje que esse conhecimento chegou até nós, então é interessante que as pessoas elas conheçam os seus filhos e busquem ajuda, né, logo no início. Ao invés de buscar ajuda profissional, porque elas querem sanar com aquele comportamento, aquele mau comportamento, é interessante que elas entendam, compreendam as crianças, porque elas colocam muita expectativa, né, nas crianças. Quando você fala, Verena, em conhecer o seu filho, não é só conversar, né? Mas Não. é estar presente em todos os momentos. Com Mas certeza. como o pai faz isso? Tantos trabalhos, com tantos afazeres. Olha só, Lúcia, a gente precisa ter tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Às vezes a gente coloca um celular, mas a criança, como eu disse, os primeiros anos de vida dela, ela vai impactar no adulto que ela vai se tornar. Então, por exemplo, imagino duas crianças aprendendo a andar de bicicleta, né? As duas caem. Só que uma recebe a mensagem, tá tudo bem, eu tô aqui, você consegue. E a outra recebe a seguinte mensagem, você nunca faz nada direito. Agora imagine essas mesmas crianças na fase adulta. Uma, diante de um desafio, provavelmente vai pensar, eu consigo, eu posso tentar de novo. Mas a outra, que recebeu uma mensagem negativa, ela pode desistir antes mesmo de tentar. É por isso que as crianças estão mais ansiosas hoje em dia? Tem relação com isso, Verena? Com certeza. A ansiedade, ela demonstra, né? A criança demonstra ansiedade através de roer as unhas, falta de apetite, comer em excesso. Então, tem muitos sintomas que a gente precisa observar e que algo não vai bem no mundo emocional da criança. Então, assim como a febre avisa que algo não vai bem no nosso corpo físico, a gente precisa ter um olhar, né, para o mundo emocional da criança, porque todo comportamento ele tem uma raiz e é na raiz que a gente precisa identificar. A gente sabe que existem vários comportamentos, né? Você trouxe para a gente essa visão, mas tem alguns que a gente pode identificar mais, por exemplo, uma raiva excessiva, um choro excessivo, uma angústia excessiva, que levanta aquele alerta, porque às vezes passa tão despercebido para o pai que ele fala, não, isso é normal, isso é comum, ele é assim, é dele, é uma característica dele. Existe isso também para você? Você que é especialista, que pode responder isso para a gente? Então, a gente precisa investigar tudo, né? A criança, ela vai mostrar para a gente se ela está bem ou se ela não está. Então, os pais, eles precisam ter esse olhar. Muitas vezes os pais colocam os filhos no mundo e deixam que outras pessoas, né, tomem esse papel. Mas é fundamental, porque é na infância onde a criança ela vai ver o mundo. Então, a infância é um período tão curto, mas que ela vai levar todas essas experiências para a fase adulta. Tudo que ela viveu, principalmente do 0 aos 3 anos na primeira infância, mas do 0 aos 3 anos é onde o cérebro ele vai formando, se moldando, vai né? se moldando ao ambiente. Então, a criança, quando ela sente que o ambiente, o ambiente não está seguro, né? Porque os pais, eles precisam dar segurança emocional para os filhos, né? Os gritos, gritos. Às vezes os pais estão ali achando que estão educando, né? Mas estão mostrando que a educação é o quê? Por meio de grito, Exato. por meio de ofensas, né? Sim, e não a gente precisa respeitar um ao outro. Essa questão do respeito, ela é mútua, não é porque é uma criança que eu sou 2, 3 vezes maior e preciso mostrar para ela quem é que manda. Não. É uma criança e a gente precisa entender, compreender e mostrar o mundo para ela. Porque é nessa primeira fase da infância que ela vai enxergar a vida, né? Como lidar com as emoções, como construir vínculos, resolver conflitos.
Quais as dicas que você traz hoje para quem está acompanhando a nossa programação, para aquele pai, para aquela mãe que está passando por esse momento e precisa ouvir essa mensagem, Verena? Primeiro, acolha a criança, né? Ajude a nomear as emoções. Primeiro, ajude a nomear as emoções. Segundo, acolha essa criança conserte, não é consertar a palavra, mas direcionar o comportamento dela, né? Olha, você errou aqui, filho. E depois ser exemplo. Porque não adianta a gente ensinar a criança a ser exemplo, sendo que os neurônios espelhos, a criança está aprendendo todos os dias com as nossas ações. Então, como é que eu falo para a criança? Não grite se eu estou gritando. Isso é importante. Muito. Né? Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, Verena. Por nada, eu que agradeço.